Bom dia, pessoal. Hoje veremos composição de funções que está na apostila 2, página 189. Eu representei aqui com diagramas de Venn o nome do matemático que trabalhou muito com teoria dos conjuntos. Eu representei aqui, então, três conjuntos: conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. A relação que existe entre os elementos do conjunto A e do conjunto B, eu dei o nome aqui, da função de f. Então, o que é f? F é a função que relaciona os elementos do conjunto A a elementos do conjunto B. Eu chamei de g a função que relaciona os elementos do conjunto B a elementos do conjunto C. Agora, como é que eu posso fazer para associar diretamente os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto C? Como é que eu posso fazer isso? Qual será a função que relaciona os elementos do conjunto A diretamente aos elementos do conjunto C? Esta função se chama função composta. A gente pode representar esta função assim, g de f de x, ou g composta x. G de f de x também pode ser representado assim, g, esse círculo aqui, de f. Você lê assim, g composta f. Nós vamos ver daqui a pouquinho alguns exercícios onde nós teremos que encontrar a função g de f de x, ou g composta f. Exercício 1. Considere a função real g, cuja representação gráfica está parcialmente ilustrada na figura a seguir. Sendo g composta g a função composta de g com g, então o valor de g composta g de menos 2 é... Eu representei aqui, grosseiramente, o gráfico. Ele quer descobrir o seguinte, isto aqui, g composta g de menos 2, a melhor forma de se escrever isto é assim, g de menos 2, ok? Isto pode ser escrito desta forma que fica mais fácil de visualizar, ok? Tá bom. Então, como é que eu vou fazer g de menos 2? Você começa pela parte mais interna. A parte mais interna é g de menos 2. Vamos ver quem é g de menos 2. Vamos descobrir g de menos 2. O que significa g de menos 2? Quando o x é menos 2, quem será o y? Quando o x é menos 2, quem é o valor do y que está associado quando o x é menos 2? O zero. Então, g de menos 2, o valor de y, quando x é menos 2, o valor de y é zero. Eu achei o g de menos 2. Ora, aqui, g de menos 2. Acontece que o g de menos 2 é zero. Então, você agora precisa achar o g de zero. Quando o x é zero, quem será o y? Quando o x é zero,
Qual é o y? Qual é o valor do y? 4. Portanto, g de menos 2 é igual a 4. Exercício 2. Sejam as funções compostas f de g de x igual a 2x menos 1 e g de f de x igual a 2x menos 2. Sendo g de x igual a x mais 1, então f de 5 mais g de 2 é... Repare uma coisa. Ele quer, então, que você ache f de 5, g de 2 e some. Ora, g de 2 é muito simples. Você tem aqui a função g. Vamos achar, então, g de 2. O g de 2 é você pegar a função g e aonde estiver escrito x, escrever o número 2. Então aqui, ó, x mais 1. Vai ficar o x é 2. 2 mais 1, que é 3. G de 2 igual a 3. Excelente. Já achou um dos valores que você precisava, que era o g de 2. Só que eu tenho um problema. Como é que eu posso achar f de 5 se eu não tenho aqui no enunciado a função f? Então, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir é a função f, para depois achar o f de 5. Repare, é dado aqui no enunciado, que g de f de x é igual a 2x menos 2. O que significa g de f de x? Você pega a função g e aonde aparecer x, você vai escrever f de x. Você pega a função g, que é esta aqui. Você pega a função g. O que é g de f de x? Você pega a função g e aonde aparecer x, você escreve f de x. Aqui a função g é x mais 1. Como é que vai ficar aqui? No lugar do x eu vou escrever f de x. F de x, no lugar do x, f de x, mais 1 é igual a 2x menos 2. F de x é igual a 2x menos 2, vamos subtrair 1, menos 1. F de x é igual a 2x, perdão, não é 23, é 2x, 2x menos 2 menos 1, menos 3. Esta é a função f. Agora sim, eu consigo calcular quem é f de 5. F de 5, você pega a função f, aonde estiver escrito x, você vai substituir por 5. 2x, 2 vezes 5, menos 3, menos 3. F de 5 é igual a 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Agora, finalmente, vamos ao questionamento do examinador. F de 5 mais g de 2. F de 5, 7, mais g de 2, 3. 7 mais 3 igual a 10. Exercício 3. Eu vou ler o enunciado e aqui tem um resumo do enunciado. Diz assim: sejam f e g funções reais, tais que f de 2x mais 1 é igual a 2x mais 4.
e g de x mais 1 é igual a 2x menos 1, para todo x pertencendo aos reais. Podemos afirmar que a função f composta g é igual a... A primeira coisa é você lembrar que f composta g é a mesma coisa que f de g de x. É isso que ele quer saber. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar primeiro com isso aqui, ó. Vamos chamar 2x mais 1 de outra letra. Vamos chamar isso aqui de t. Vamos isolar o x. 2x é igual a t, passando 1 para lá, menos 1. X é igual a t menos 1 dividido por 2. Então, f de 2x mais 1, que é igual a 2x mais 4, eu vou substituir aqui, ó. 2x mais 1, eu vou substituir por t. Ok? Então aqui vai ficar assim, ó. F de t é igual a 2 vezes x. Mas quem é o x em função do t? O x é t menos 1 sobre 2. No lugar do x eu escrevi, ó, t menos 1 sobre 2, mais 4. Logo, f de t é igual, vamos simplificar aqui, t menos 1 mais 4 mais 3. Este é o f de t. Analogamente, ou do mesmo jeito que a gente pensou aqui, eu vou fazer agora com esse aqui, ó. X mais 1. Eu vou chamar o x mais 1 de t. Vamos isolar o x. X é igual a t, passando para lá, menos 1. Agora vamos reescrever isto aqui, a função g de x mais 1. G de x mais 1 é igual a 2x menos 1. Mas x mais 1 eu chamei de quê? X mais 1 eu chamei de t. Então vai ficar assim, ó. G de t é igual a 2 vezes x. Mas quem é o x em função do t? T menos 1. 2 vezes t menos 1. Menos 1. G de t é igual, vamos distribuir, 2t, 2 vezes 1, 2, menos 1. G de t é igual a 2t menos 2 menos 1, menos 3. Agora, nós vamos pensar no seguinte. Ele quer que você ache f de g de x. Mas eu vou achar isso aqui, ó. F de g de t. Vamos achar f de g de t. O que é f de g de t? Você pega a função f
Aqui, ó. F é T mais 3. T mais 3. Só que no lugar do T, você vai escrever G de T. Então vai ficar assim, ó. A função F, T mais 3. T vai substituir por G de T no lugar do T. G de T, aqui no lugar do T, G de T, mais 3. Acontece que você tem a função G de T. G de T é isso aqui. 2T menos 3. 2T menos 3. Mais esse 3. Ficou assim. 2T simplifica menos 3 com mais 3. Logo, a função, portanto, a função f de g de t é igual a 2t. Espera um pouco. Esse t são valores que eu substituo. Por exemplo, g de 1, g de 2, g de 3. Esse t são os valores que você substitui aqui. Ora, tanto faz a letra que está aqui. Pode ser t, pode ser a, pode ser x. Então, eu posso dizer que a função f de g de x, o que significa isso? Substituir o t por x. Vai substituir o t aqui por x. A função f composta g é igual a 2x. Bom dia, pessoal. Hoje veremos inversão de funções. Este assunto está na página 191 da apostila 2. Vamos considerar a função f de o conjunto formado pelas letras ABC em o conjunto formado pelas letras B, D, E. Isso aqui é o domínio contra domínio. Tal que f de A é igual a B, f de B é igual a D e f de C igual a E. Eu vou representar esta função por meio de diagramas. Eu vou representar aqui, ó, o primeiro conjunto que eu vou chamar de A. Esse primeiro conjunto tem as letras A, B e C. Vou representar aqui também o conjunto B, que é formado pelas letras B, D, E. Função f. A função que liga esses dois conjuntos, se chama função f. O A está ligado com o B. O B está ligado com o D. E o C está associado ao E. Esta função se chama função f. A função f liga os elementos do primeiro conjunto A com os elementos do segundo conjunto B. O que é função inversa? A função inversa é aquela que liga os elementos do conjunto B aos elementos do conjunto A. Na função inversa, que nós representamos assim, ó, f e aqui o expoente menos 1, isto aqui é função inversa de f. Se representa f com esse expoente menos 1. Não se lê f elevado a menos 1. Se lê inversa da função f. Esta função inversa, ela
relaciona os elementos do conjunto B aos elementos do conjunto A. Conjunto B, BDE, BDE. Conjunto A, ABC, ABC. Olha, na função f, A estava associado ao B. Na inversa, o B está associado ao A. Na função f, o B está associado ao D. Na inversa, o D está associado ao B. Na função f, o C associado ao E. Na função inversa, o E está associado ao C. Então é assim, ó. Função f liga A com B. A função inversa liga os elementos de B aos elementos de A. Vamos supor uma seguinte função. F de x, vou fazer uma bem simplesinha, igual a x mais 2. Então, se você quiser associar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, você usa esta fórmula, né? Y, que são os elementos do segundo conjunto, é igual a x mais 2. Você vai substituindo o valor do x, vai achando o y para descobrir quem é que está associado. Quem está com quem. Agora, você sabe que f de x é a mesma coisa que y igual a x mais 2. Então, f de x é a mesma coisa que y. Então, aqui está escrito y igual a x mais 2. Esta aqui é a função f. Uma maneira simples de você encontrar a função inversa de f, eu quero saber quem é a função inversa de x. Você faz o seguinte, aonde estiver escrito y, você vai escrever x. Aonde estiver escrito x, você vai escrever y. Vai ficar assim, ó. Está y é igual a x mais 2. No lugar do y, você escreve x. No lugar do x, você escreve y. E agora você vai isolar o y. Vamos passar o 2 para cá. Vai ficar x menos 2 igual a y. Ou y igual a x menos 2. Vamos substituir a função inversa de x no lugar do y. É igual a x menos 2. Então, se você quiser relacionar os elementos do primeiro conjunto, vamos chamar de A, ao segundo conjunto, B, você usa esta função. Substitui o valor de x e descobre o y. Agora, se você quiser associar os elementos do conjunto B para o A, você vai usar a função inversa, que é esta daqui. F, a inversa de x, igual a x menos 2. Nós vamos falar agora de gráfico da função inversa. Supondo que existe a função f de x e a inversa de x, como representar o gráfico da função inversa de f? Eu representei aqui bem mal e porcamente, em azul, o gráfico da função f de x. Os dois gráficos da função f e da função inversa de f, eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. Só para lembrar, a reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares pode ser representada assim, né? Y igual a x. Então, esses dois gráficos são simétricos. Você tem em azul o gráfico que representa a função f de x. Se você quer representar o gráfico da inversa, o que você faz?
trace a bissetriz dos quadrantes ímpares. A função inversa terá o gráfico como se aqui fosse um espelho. Ela é espelhada em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. É como se fosse a imagem de um espelho. Esse vermelho é um espelho, a imagem refletida no espelho da função f de x que está em azul. Ok?